Nação, hoje é guerra, ganhar ou ganhar, não tem outra alternativa. O time do CSA na última rodada já saiu do G8, mas hoje pode voltar a ter essa condição de estar entre o grupo dos 8 primeiros colocados. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo CSA e Figueirense, hoje às 4h30 da tarde. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal, muito obrigado por estarem aqui comigo. Dá o like nesse vídeo aqui, é muito importante para que esse vídeo fique em alta e ele alcance mais pessoas durante o dia. E se inscreve aqui no canal também para a gente ganhar cada vez mais relevância dentro do YouTube, tá certo? E ficar cada vez mais influente também aqui, né, para poder ter mais visibilidade. Então, meus amigos, vamos mostrar só na tela aqui como é que tá a situação da equipe do CSA. Com os jogos de ontem, 4 jogos aconteceram, os resultados até foram bons, né, para a equipe do CSA, a derrota do Ituano, o Maringá e o ABC empatando, então eles ficam aqui, né, nessa condição mais lá embaixo. Até agora, pelo menos, o time do CSA não perdeu nenhuma posição, segue em 9º colocado, mas que ainda fora do G8. E embora o time do CSA, empatando hoje com o Figueirense, ele retorne, pelo menos provisoriamente, para o G8, o time do CSA fica numa condição perigosa de sair de novo, né, com os próximos jogos. Depois do jogo do CSA ainda tem mais 4 partidas e outros times podem ultrapassar de volta a equipe do CSA e a gente sair do G8 de novo. Então, repito, hoje é essencial ganhar o jogo. Um empate hoje é um péssimo resultado, principalmente pela sequência que a gente vem apresentando. O time do CSA tinha perdido para a equipe do Guarani, depois contra o Caxias perdeu sua primeira partida como mandante, depois empata fora de casa com o Retrô, então são 3 jogos de resultados horríveis para a equipe do CSA, né? Entre eles teve a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, ótimo resultado, mas que o nosso principal foco aqui é a Série C, então a gente precisa ganhar esse jogo, e agora dentro de casa, né? Então a gente precisa mostrar a nossa condição aí de mandante, a gente precisa impor a nossa superioridade. Acho que o time do CSA, até pela pontuação, pelo campeonato que vem fazendo, é uma equipe, de certa forma, melhor do que a equipe do Figueirense, né? E assim, cara, a gente não pode nem empatar esse jogo, e ainda mais se perder. Se perder, o próprio Figueirense pode até ultrapassar o próprio CSA, né? Porque ganhando o seu jogo, o saldo do CSA diminui de 3 para pelo menos 2. E o do Figueirense aumenta de 1 para pelo menos 2. Sendo que o Figueirense, para ganhar, precisa fazer pelo menos um gol, né? Então viria para 15, pelo menos, a quantidade de gols marcados da equipe do Figueirense. Ficaria à frente do CSA no número de gols marcados. Então, uma derrota pode ser catastrófico para a equipe. Até porque, depois desse jogo, a gente tem uma sequência aí contra a equipe do Londrina, fora de casa. O Londrina tá aí na 3ª colocação, então, jogando fora de casa ali vai ser um jogo muito difícil. E ainda mais que depois desse jogo contra o Londrina já é a Copa do Brasil, contra a equipe do Vasco. Então a gente sabe como é que o elenco vai se comportar ali, né? Na Série C vai dar aquela miguelada e na Copa do Brasil vai dar o gás total. A gente sabe que isso vai acontecer. Então, esse jogo aí é essencial. 3 pontos são imprescindíveis nessa partida. A gente não pode deixar esses pontos pelo caminho, tá certo? Então, meus amigos, para a gente alcançar esses resultados aí, esse resultado importante, o time do CSA vai para essa partida sem ainda reforços, mesmo o CSA estando buscando alguns novos reforços, eles não foram ainda regularizados, certo? Então eles não têm condições ainda de estrear nessa partida, mesmo que esteja apalavrado, acertado, mesmo que tivesse anunciado, os jogadores não saíram no bid, então não podem ir para esse jogo, certo? Então, o time do CSA, ele vai a campo com o Gabriel Félix. Do lado direito, o Felipe Albuquerque ou o Diogo Batista, né? Acho que o Felipe Albuquerque tem feito até boas partidas, né? Mas a gente sempre fica nessa dúvida. Aí o Diogo Batista tem entrado bem também. Então, fica na dúvida aí quem vai entrar. Acho que o Felipe Albuquerque. Na zaga é Luiz Gustavo e o Betão, né? E só o Marcão ali no banco de reservas, e do lado esquerdo o Enzo. No meio de campo, Gustavo Nicola e o Camacho. À frente deles, o Naninho. E aí a gente tem aquele trio de ataque, né? O Cachoeira, o Baianinho e o Igor Bahia. Mas a gente tem também o retorno do Brian.
E aí o retorno do Brian, não sei se ele vai começar como titular, mas cria-se uma alternativa. O Cachoeira às vezes faz partidas meio apagadas, né? Mas a entrada do Brian pode fazer com que o Brian entre no lugar do Cachoeira, por exemplo, para ficar flutuando entre o meio e a lateral de campo, o lado de campo também, né? Ou então entrar no lugar do próprio Igor Bahia, né, para você ter o Baianinho e o Cachoeira mais espetados para dentro da área, né, sem uma referência mesmo. Talvez seja até uma possibilidade, porque o Igor Bahia, lá dentro da área ele já não está resolvendo, né? Então, o ideal é mexer no time, né, tentar outras alternativas. Não sei se o Igor Magalhães vai fazer isso. Tá? Tirar a referência e jogar com 2 atacantes de velocidade lá dentro da área para tentar buscar alguma jogada nas costas da marcação. Talvez até isso fosse uma alternativa para um jogo fora de casa, né? Mas para esse jogo aí, vamos ver se o time vai mexer em alguma coisa. Na formatação de jogo, no esquema de jogo, né? Eu pensei até uma possibilidade de entrar ali com, sei lá, uns 3 zagueiros para deixar os laterais à vontade. Os laterais têm jogado bem e aí coloca os 2 atacantes lá dentro, o Baianinho e o Cachoeira, lá dentro da área. Ou o Baianinho e o Igor Bahia, né? Rechear mais o meio de campo, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu entraria mesmo com os 2 zagueiros, povoaria mais o meio de campo e tentaria alguma alternativa lá na frente, né? Mas é isso. Acho que o time do CSA poderia ter trazido algum novo jogador para esse jogo, já que já tá buscando aí um zagueiro, um centroavante, né? Para fechar agora nessa janela. Acho que seriam reforços importantes para esse jogo agora, porque o time realmente está com muitos problemas lá no comando de ataque, com a ausência do Thiago Marques, certo? Mas, enfim, pessoal, como eu falei, jogo importantíssimo, ganhar ou ganhar hoje, não tem negociação, certo? Hoje é imprescindível ganhar, né, pra gente poder voltar ao G8 e voltar a ter essa condição de brigar aí pela classificação. Tá bom, galera? É isso, meus amigos. Um bom dia pra todos vocês. Mais tarde nos vemos lá no Trapichão e após o jogo toda a nossa programação aqui no canal. Beleza, galera? Tamo junto, valeu e até a próxima.